Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine e na aula de História de hoje, da semana 22, nós vamos continuar a nossa discussão sobre Guerra Fria, o mundo bipolarizado. E por que a gente fala Guerra Fria? Porque não houve um conflito direto entre os dois países. Eles não se enfrentaram belicamente diretamente. Vamos lembrar, né, que a gente vem do contexto da Segunda Guerra Mundial, que os países tiveram muitos prejuízos materiais, prejuízos, perdas humanas também. E também nós tínhamos o fantasma, né, da bomba atômica que foi jogada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E a União Soviética também tinha armas nucleares e também desenvolveu armas nucleares logo depois da Segunda Guerra. Isso fez com que houvesse um grande medo que ocorresse uma guerra, um confronto entre os dois países. Por quê? Poderia acontecer de um país jogar, vamos assim dizer, entre aspas, uma bomba atômica sobre o outro, e aí seria a aniquilação mútua dos dois países. Aqui nós temos uma imagem bem interessante sobre o conflito, né, a corrida espacial que entre a União Soviética e os Estados Unidos. Aqui a imagem não está muito boa porque recortou, mas aqui dá para ver a bandeirinha da União Soviética. E aqui, como eu falei para vocês, foi esse conflito para aumentar, ampliar sua zona de influência. Nós temos aqui os Estados Unidos e seus aliados e a rixa com a União Soviética e seus aliados. Então, mas esse conflito entre a União Soviética, que hoje é a Rússia, e os Estados Unidos ainda continua essa corrida espacial para se mostrar que os dois países são superpotências e que estão uma à frente da outra no quesito de tecnologia. No, agora teve uma boa coisa, né? Em 2020, com a pandemia de Covid-19, por exemplo, o desenvolvimento da vacina Sputnik V recebeu essa homenagem, né, enquanto o primeiro satélite que foi lançado pela Rússia, e os Estados Unidos correu também na frente para tentar desenvolver a vacina. Então, nesse ponto, foi uma disputa muito boa e saudável, né? Porque os dois países tentaram desenvolver o mais rapidamente possível as vacinas contra a Covid. E, como eu falei para vocês, a Guerra Fria ela é inaugurada, se podemos assim dizer, com o discurso do ex-ministro da Inglaterra, Winston Churchill. E Churchill, ele fez um discurso, né, falando sobre o perigo da União Soviética, que ninguém sabia o que ela seria capaz. E dentro desse discurso, os Estados Unidos criou o Plano Marshall, né, que foi dentro da doutrina Truman, Henry Truman, que era um presidente dos Estados Unidos. Então, ele fez um discurso e a partir desse discurso que a gente chama de doutrina, que está ali dentro dessa doutrina, é que vai seguir a orientação política e econômica do país naquele período. Pode ser que o discurso dele tenha uma duração somente ali durante seu mandato, igual foi o discurso de Trump, mas pode ser também que esse discurso, né, ele tenha uma longa duração. O que foi que aconteceu, né? Ele durou toda a Guerra Fria e só foi terminar mesmo com a queda do Muro de Berlim. E o que foi o Plano Marshall, né? Ele foi um pacote de ajuda econômica aos países europeus que estavam devastados pela Segunda Guerra. E dessa forma, os Estados Unidos buscava ganhar mais aliados. E isso permitiu que algumas coisas acontecessem. A rápida recuperação econômica dos países estimulou a exportação estadunidense para a Europa, que foi o ganho para os Estados Unidos, e fortaleceu a liderança mundial dos Estados Unidos como uma grande potência e assim diminuiu a força comunista no continente europeu. Em resposta ao Plano Marshall, Stalin criou a Comecon, que era o desenvolvimento econômico no bloco socialista. E como a gente tinha falado na aula anterior, a Alemanha ela foi dividida, né, em 4 zonas de ocupação, sendo que a parte oriental ficou para a União Soviética. Um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, com certeza, foi o bloqueio de Berlim.
foi quando a União Soviética bloqueou as estradas e impediu o abastecimento de produtos importados. Então, a Berlim Oriental ficou totalmente isolada da Berlim Ocidental, o que prejudicou o abastecimento de um país que já estava bem arrasado e devastado pela guerra. E, dessa forma, para tentar contornar esse bloqueio de Berlim feito por Stalin, as nações ocidentais fizeram? Os estadunidenses, os ingleses e os franceses resolveram responder o bloqueio soviético não através de uma guerra, mas montando uma ponte aérea que abastecia a Berlim Ocidental por meio de voos diários, e assim Stalin foi obrigado a suspender o bloqueio. Como eu falei para vocês, a Alemanha ela foi dividida em 4 zonas de ocupação e depois ela se tornou duas partes. A parte que é a República Federal Alemã, que representa a parte ocidental, né, que foi ocupada pela França, pela zona britânica, né, que é o Reino Unido, Inglaterra, e pelos Estados Unidos, e a parte oriental da União Soviética, que ficou conhecida como República Democrática Alemã. A Berlim Oriental, ela foi comunista e a Berlim Ocidental se tornou capitalista. E sendo capitalista, a Berlim Ocidental ela se tornou uma vitrine, né, do capitalismo durante a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos investiu muito em Berlim e as pessoas fugiam da Berlim Oriental por melhores condições de vida na Berlim Ocidental. E como eu falei para vocês, né, por se tornar essa vitrine e por se tornar um milagre alemão de economia e desenvolvimento, começaram as pessoas a emigrar, né, para Berlim Ocidental. Então, para tentar burlar essa situação, para acessar essa situação, o que o governo soviético fez? Resolveu construir um muro para impedir que as pessoas fugissem. E isso se tornou, né, um grande marco da Guerra Fria, que foi a construção do Muro de Berlim. E assim a cidade ficou separada por um muro e a fronteira entre os dois países foram fechadas. Esse muro passou entre os bairros, ruas, avenidas e dividiu famílias e dividiu totalmente uma cidade. Como eu já tinha mencionado para vocês, os Estados Unidos e a União Soviética eles não se enfrentaram diretamente, mas se enfrentaram indiretamente, apoiando seus aliados. Um exemplo disso foi a Guerra da Coreia. A Coreia havia sido, durante muito tempo, uma ocupação japonesa. Quando o Japão perdeu na Segunda Guerra Mundial, a Coreia conseguiu se libertar e ela foi ocupada, né, por estadunidenses e soviéticos. 3 anos depois, ela foi dividida. A parte sul, aliada aos Estados Unidos, se tornou capitalista e a parte norte, ocupada pela União Soviética, se tornou socialista. A situação ficou muito tensa quando, em 1949, o governo da Coreia do Norte realizou um ataque surpresa à Coreia do Sul e iniciou-se assim uma guerra. Então, a Coreia do Sul ela foi financiada e ajudada pela ONU e os Estados Unidos, e a Coreia do Norte ela foi ajudada pela União Soviética e, sobretudo, a China, que havia pouco tempo se tornado socialista. A guerra ela vai perdurar até dia 27 de julho de 1953, quando ocorre a assinatura do armistício de Panmunjom, e que dividiu o país em dois, né? A Coreia nunca foi reunificada e nunca houve a cessão de paz definitiva, né, entre os dois países. O fim da guerra, né, da Guerra da Coreia, não significou o fim da Era do Medo que se iniciou na Guerra Fria. A Coreia do Norte não é um governo democrático, o governo é passado de pai para filho e o comunista Kim Jong-un, conhecido como presidente eterno, ele fez repetidas ameaças aos Estados Unidos, né, com
possibilidade de uma guerra atômica com testes nucleares. E isso foi contra a ONU, contra as alianças que foram estabelecidas, né, de não fazerem testes nucleares, mas a Coreia do Norte desobedeceu os tratados internacionais e fez testes nucleares. Em 2018, houve a reaproximação entre a Coreia do Sul e a do Norte numa tentativa de esforço pela paz. Então, está entreaberto ainda a situação das Coreias, apesar de ter sido um conflito que iniciou-se ainda durante o período da Guerra Fria. Então, como eu falei para vocês, houve essas disputas militares indiretamente, mas ocorreu também as disputas ideológicas, né? Existia um medo muito grande dos dois lados, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista, né? Que houvesse, né, pessoas suspeitas de simpatizar pelos dois lados. Nos Estados Unidos, isso aconteceu em 1950 com um líder da Casa Comunista, né, que era o senador, o nome de Joseph McCarthy, que liderou um movimento chamado de marcatismo, né, que perseguiu, prendeu cientistas, artistas, escritores, todas as pessoas que poderiam ser suspeitas, né, de ser favoráveis às ideias comunistas, e até mesmo o ator Charlie Chaplin foi perseguido pelo marcatismo e obrigado a se exilar do país. E essa campanha anticomunista ocorreu entre 1950 e 1954, que foi o período em que McCarthy, né, dirigiu o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Senado. Isso também aconteceu em outros países também, viu? Não foi somente nos Estados Unidos. Outros países capitalistas também perseguiram e prenderam pessoas que elas achavam que eram, ou que eram mesmo, não sei, que eles achavam que eram suspeitos, né, de simpatizar com o país adversário. Nos golpes militares que aconteceram na América Latina, o golpe militar do Brasil mesmo, ele deriva disso, né, de uma suspeita que o presidente, então presidente João Goulart, seria simpatizante das ideias comunistas. Uma simples suspeita já fez com que houvesse um golpe militar. Então esse medo, esse temor, ele era muito real, ele era muito palpável. Na União Soviética também existia, né, esse ódio a quem tivesse simpatia às ideias capitalistas, só que em vez de ser liderado, né, por um líder, podemos assim dizer, que estava fora do centro governamental, né, não foi o presidente dos Estados Unidos que liderou isso, mas um simples senador, na União Soviética isso era feito pelo próprio líder do Estado, pelo próprio Stalin, né? Ele reprimia brutalmente qualquer cidadão do leste europeu e organizava julgamentos forjados, mandava as pessoas para campos de trabalho forçado, fuzilamentos em massa, opositores em hospitais psiquiátricos e assim vai, exílio para a Sibéria, e de todo mundo que considerava adversário. Então, os dois lados, eles fizeram isso, né? Perseguiram todas as pessoas que eles achavam que eram inimigo das suas ideias, das seus ideais. Não havia liberdade de escolher, de pensamento, liberdade política em nenhum dos dois países, na realidade. Nesse período também aconteceu a corrida armamentista e a corrida espacial, né? A corrida armamentista, como eu falei para vocês, os dois países, eles tinham armas nucleares, e as armas nucleares que foram desenvolvidas pela União Soviética foram feitas logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética não queria ficar de jeito nenhum atrás dos Estados Unidos. E em 1949, as duas superpotências possuíam bombas atômicas. Em 52, os Estados Unidos descobriu um modo de fazer uma bomba de hidrogênio que era 4.000 vezes superior à bomba atômica, ou seja, descobriu uma arma ainda mais letal do que a arma atômica. 3 anos depois, a União Soviética testou a sua bomba, e isso fazia com que a economia dos dois países, né, girasse em torno desse desenvolvimento bélico e causou enormes prejuízos ao meio ambiente também, né? Não podemos esquecer que o meio ambiente sofre com muitas dessas consequências letais e
É triste você pensar que a humanidade se empenha tanto em arrumar formas de destruir a si mesmo e aos outros, né? É, uma coisa bem interessante, bem legal desse período é que foi a corrida espacial. Como eles viram, né, que não tinha como fazer uma guerra militar mesmo e a possibilidade da destruição das armas nucleares, eles resolveram explorar o espaço. Então, os Estados Unidos e a União Soviética estavam competindo um contra o outro para ver quem iria dominar o espaço. A União Soviética ela saiu na frente na corrida espacial, lançando os primeiros satélites artificiais, que foi o Sputnik 1 e o Sputnik 2. E também foi o primeiro, a União Soviética foi a primeira, né, a lançar é, uma nave tripulada, que foi a cachorrinha Laika, que ela chegou ao espaço, né, e mandou. E outro questionamento, né, por que que mandou a cachorra, não foi o homem? Porque não sabia se o corpo humano sobreviveria, né, às condições do espaço. Não se tinha noção e por isso mandou a cachorrinha. Antes de mandar a cachorrinha, mandou mosquinhas de fruta também para o espaço para testar, né, se as mosquinhas sobreviveriam às condições espaciais, né, ou não. E também logo depois da cachorrinha Laika, a União Soviética lançou a primeira nave pilotada por um ser humano que foi o russo Yuri Gagarin. Gagarin, né, que foi transformado em herói nacional na Rússia. Então, como eu estava falando para vocês, fechando nosso quadro, né? Falei da Sputnik, que foi o primeiro satélite, né? Que a Rússia foi a primeira a lançar satélites artificiais. Depois foi a cachorrinha Laika. Em 71, nós tivemos o Yuri Gagarin, né? Que foi o primeiro homem a espaço da União Soviética. Logo depois, nos Estados Unidos não deixou barato e também lançou o seu homem para ir ao espaço. Em 73, Valentina Tereshkova foi a primeira mulher no espaço. E logo depois, os Estados Unidos lançou a Apollo 8, foi a primeira missão tripulada a orbitar a Lua. E a Apollo 11, que foi o pouso na Lua em si. E quando os Estados Unidos conseguem pousar na Lua, temos o fim, né, da corrida espacial. Os países deixam de investir tanto no espaço, na exploração do espaço, mas agora no século XXI, a gente estamos tendo agora a corrida espacial privada, né, de dois grandes bilionários que estão tentando explorar o espaço, a exploração de Marte, outras discussões, mas essa corrida espacial começou mesmo de forma estatal, né, financiada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado e curtido muito o conteúdo. Bons estudos e até a próxima!